Então, em terceiro lugar, você entra, vamos dizer, no reino dialético, o reino da possibilidade razoável, e este é o reino próprio da discussão filosófica. Ora, a discussão filosófica só acontece dentro de um meio onde já existem crenças e onde já existe uma sensibilidade pública, portanto, onde existe a arte e onde existe crenças políticas, crenças religiosas, etc, etc. Sem isso não existe filosofia. Portanto, quer dizer, se você não passou primeiro pelos dois outros níveis, você não vai entender o que os filósofos estão falando. Você não vai entender nada, por mais que você estude filosofia. Então, por exemplo, se você passa a vida lá estudando a filosofia de Hegel, você não sabe da carreira de Napoleão, você não vai entender uma palavra do que Hegel está dizendo. Por mais que você estude. É claro que se você for estudar seriamente, você partir para a bibliografia secundária, estudo especializado, alguém vai te chamar a atenção para isso. Mas se você já soubesse desde o começo, seria melhor. Ou seja, você só vai entrar na cronologia filosófica depois de você ter feito as duas primeiras. A das artes e das ideias sociais, ideias políticas. Para ideias sociais você pode usar, tem 3 livros que você pode usar. O livro do Kurt Schilling, que chama História das Ideias Sociais. O livro do Leo Strauss, que é História da Filosofia Política, History of Political Philosophy, que é uma obra coletiva feita por vários alunos do Strauss. E a própria História das Ideias Políticas do Eric Voegelin, que é uma obra incompleta, mas que chama a atenção para muitas coisas importantes. Mas note bem, todas essas obras você não vai lê-las assim em profundidade agora. Você vai apenas dar uma lambida, você está usando como fonte de informação só. Mais tarde você pode voltar a elas e fazer uma leitura decente, uma leitura em regra, mas ainda não. Porque se você fizer uma leitura em regra, agora, você vai pensar alguma coisa a respeito, você vai querer julgar criticamente, querer analisar, etc, etc. Mas você não pode fazer isso antes de você ter esse mapeamento do território. Você não pode fazer isso utilmente. Então, você pega um sujeito que não tem esse mapeamento e você dá para ele uma obra do Eric Voegelin, bom, alguma reação ele vai ter, mas é a reação puramente subjetiva, que só interessa a ele e não tem significado cultural. Está entendendo? E se ele escrever aquilo vai ser muito provavelmente alguma deformidade mental, porque é apenas um sujeito com uma opinião esquisita. Está entendendo? Sim. Sim. Ficaria difícil de entender aquelas... Não, com isso você vai ter, vamos dizer, a armadura, o esquema formal, dentro do qual, depois mais tarde, você vai entender a sucessão dos acontecimentos políticos. Uma cronologia dos acontecimentos políticos seria um negócio imenso, não acaba nunca, está entendendo? Mas das doutrinas políticas é uma coisa abarcável. E, evidentemente, uma coisa tem a ver com a outra. Por exemplo, você não vai conseguir entender o Maquiavel sem você entender a situação política da Itália. E assim por diante. Você não vai poder entender o Jean Baudin sem entender nada da monarquia francesa e assim por diante. Tá certo? Mas vamos dizer que a história das ideias políticas, das doutrinas políticas, das crenças políticas, ela é, vamos dizer, a armadura mais geral e abstrata dentro do qual sucedem os acontecimentos políticos. Tá certo? Então isso como preparação para o estudo da história é absolutamente magistral. Então, não comece a ler os livros de história. Se você for ler, use apenas como subsídio para formar a sua cronologia. E finalmente você chega no nível, vamos dizer, um discurso lógico-analítico, onde você vai ter a história das ciências. A história das ciências, por incrível que pareça, é um treco muito mais fácil, porque o número das verdadeiras descobertas científicas é muito pequeno. A maior parte da atividade científica
é uma coisa predatória. Quer dizer, são buscas inúteis, são conclusões irrelevantes, etc. E de repente aparece algum treco que funciona, tá certo? Então, tem, por exemplo, saiu no Brasil um livro, História da Medicina, o autor, acho que George Gordon, uma coisa assim. Eu li faz muitos anos, eu não lembro direito. Mas ele dizia o seguinte: ao longo de toda a história da medicina só houve 12 descobertas. Eu falei, que bom. Bom para mim, hein? Quer dizer, eu anoto as 12, fico sabendo algo sobre cada uma, e eu tenho, então, esquematicamente o desenvolvimento histórico daquela coisa. Eu não tenho ainda a compreensão de como é o processo efetivo da investigação científica. Quer dizer, eu não tenho ideia da história das lutas intelectuais que resultaram nessas descobertas, mas eu tenho o esquema geral do que sobrou, no fim das contas. Está entendendo? Bom, só depois de você fazer tudo isso é que você vai pensar, peraí, mas qual é uma questão que realmente me interessa? Veja como você formula essa questão agora e veja como você vai formulá-la de maneira diferente depois de você fazer todo esse trabalho. No presente momento, você vai formulá-la apenas, vamos dizer, nos termos, vamos dizer, da sua linguagem privada e do seu grupo de referência, evidentemente. Mas depois de você fazer todo esse trabalho, você vai ser capaz de equacionar a sua questão de tal modo que a significação dela para o universo cultural inteiro se torne translúcida, se torne imediata. Está compreendendo? Do mesmo modo, todas as leituras que você vier a fazer, ou toda e qualquer informação cultural que chegue a você, vai repercutir na sua mente de uma maneira totalmente diferente e imensamente mais rica. Tá certo? E, vamos dizer, este mapeamento inicial do território, você vai continuar alargando e alargando e alargando e alargando até você morrer. Isso nunca vai acabar. Estão compreendendo? Isso também significa que o que você disser, o que você expressar publicamente, vai atingir muitas pessoas em níveis diferentes, porque cada um vai ver um pedacinho do que você falou. Entender a coisa inteira, só quem tiver o mapa inteiro do território. Está compreendendo? Então, isso aí também é uma coisa que é inevitável. Quanto mais você sabe, menos você é compreendido. Isso é inevitável, porque saber algo é saber algo que os outros não sabem. Não é isso? E quando você disser o que você descobriu, você vai estar dizendo para pessoas que não sabem daquilo. E que num primeiro momento não saberão julgar. Tá certo? Então, se você deseja ser compreendido, então você procura um psicoterapeuta, tá certo? Arruma uma namorada bondosa e paciente, tá certo? E desista desse negócio de vida intelectual. Tá certo? Você não está fazendo as coisas para você ser compreendido. Mas você está abrindo caminho dentro do universo do conhecimento e colocando conhecimentos à disposição de quem queira. Tá certo? Então, eu digo, um país ter, digamos, 1000 pessoas qualificadas, país do tamanho do Brasil, ter 1000 pessoas qualificadas para isso, muda completamente o sentido de tudo o que acontece ali. Porque você passa a ter uma espécie de superfície onde todos os acontecimentos começam a adquirir sentido e as coisas podem ser conectadas umas com as outras. Isso não quer dizer que a população em geral vai começar a conectar, mas ela terá os meios de conectar se quiser. Ou seja, se você tem uma coletividade assim, né, investigando, fazendo trabalho de compreensão profunda, etc., etc., e publicando o seu resultado, você tem todos os instrumentos de compreensão do que se passa à disposição de quem quiser. Ou seja, se a pessoa não compreende é porque elas não querem. Mas no presente momento, elas não compreendem porque elas não podem. Porque os fatos são muitos e não existe qualquer elaboração intelectual em cima.
E o cidadão comum não pode fazer essa elaboração intelectual porque ele não tem os instrumentos. Então, é como dizer, virou a cegueira obrigatória. Ninguém pode entender nada do que está acontecendo. E essa é a tragédia brasileira do momento. Estão compreendendo? Então, é por isso que eu digo e repito, eu estou dando esse curso somente para pessoas que estão interessadas em fazer este trabalho. Em realmente ser um membro ativo de uma nova geração intelectual, né? Capaz de produzir os instrumentos que deem ao restante da população os meios de entender o que lhe acontece, se ela quiser compreender. Se ela não quiser, não é problema nosso. É? Porque se a pessoa entra aqui com outro propósito, às vezes mais individual, etc., ela vai entender as coisas que eu estou falando de uma maneira diferente. É tudo o que se diz, né? Tem o ditado latino, duos idem dicant non est idem. Se duas pessoas dizem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você pode dizer também, se duas pessoas ouvem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Isso quer dizer, tudo que se diz para um público. Você pode ter uma imagem mais clara ou menos clara do público, mas, de qualquer modo, esse público existe, tá certo? E se você não sabe para quem você está falando, então você também não sabe como você vai ser ouvido. E se você está falando para um público determinado, quem não faz parte daquele público vai entender de outra maneira. Não é isso? Então, quer dizer, se a pessoa pergunta, eu devo fazer esse curso? Eu digo, depende. O que você quer da sua vida? Você quer apenas aprender alguma coisa, para você se orientar melhor? Então, ou você entende que existe um problema na sociedade em torno, existe uma massa imensa de sofrimento, ignorância, confusão, etc., etc., e você quer fazer alguma coisa para aplacar isso aqui. Se é isso, se você é movido por este intuito, tá certo? Que é o intuito de caridade, na verdade, né? Então você é a pessoa certa para fazer esse curso. Isso quer dizer que o desejo de representar um papel importante no mundo da cultura é importante, é uma coisa decisiva para o aluno desse curso. Se ele disser, não, mas eu quero apenas a minha vida pessoal, minha profissão, etc., então o seu lugar não é aqui, meu filho. Claro que muita coisa que eu vou falar pode ser útil para você, pode te ajudar, etc., etc., mas no conjunto você não vai entender o que eu estou fazendo. Eu não estou dando este curso para pessoas, indivíduos. É claro que, né, o alvo material são indivíduos, mas eu estou pensando em milhões de outros indivíduos, né, que nunca chegarão a entender o que nós vamos entender, mas que precisam que alguém entenda por eles. Pô. Quer dizer, se não há não há um número suficiente, quer dizer, de intelectuais preparados para trabalhar intelectualmente as situações, então os debates públicos, você não imagina como eles vão parar longe da realidade. Quando você tiver esses vários esquemas prontos, bom, então primeiro, as questões que lhe interessam, elas terão se definido de uma maneira não só muito mais clara, mas muito mais significativa em termos culturais. Porque você vai saber, vamos dizer, a que demanda geral você está respondendo. De que importância pode ter esta questão do ponto de vista, vamos dizer, do universo da cultura inteira. Mas fora isso, digo, bom, qualquer questão que você esteja investigando, só tem interesse para você, talvez para mais meia dúzia, né? E quando coisas concebidas assim, quer dizer, sem essa referência cultural geral, começam a aparecer em público, como se elas fossem a alta cultura, né? Então é porque tudo virou um hospício mesmo, né? Também acontece que quando você entra nas atividades de alta cultura sem esta retaguarda, você é levado por correntes de pensamento coletivo que você não sabe de onde saíram e para onde estão indo.
por exemplo, os escritores que estão fazendo sucesso no momento. Pode ser num outro país, o escritor está fazendo sucesso nos Estados Unidos. Você não sabe de onde saiu aquele cara, o que ele quer, né? Mas você tem a sua atenção atraída para ele e você vai atrás. Ou seja, você realmente virou um idiota útil, não necessariamente no sentido esquerdista da coisa. Você é um idiota útil da história, por assim dizer, né? Quer dizer, você está servindo a correntes de causas que você não sabe quais são. Ou seja, você é um boneco de ventríloco. É assim, é você saber onde está e com quem você está falando. E no Brasil não existe isso, não existe a atmosfera da alta cultura. E as pessoas ainda têm a ilusão de pensar que, para a alta cultura nós precisamos aqui, sei lá, fazer divulgação cultural, precisamos fazer uma revista, precisamos fazer uma editora, ou precisamos ensinar as pessoas a apreciação musical, etc, etc. Bom, tudo isso pode ser útil desde que exista o mapa, senão tudo isso é só adorno, você está enfeitando o caos. É divertimento. É amadorismo, é beletrismo, tá entendendo? E isso aqui é uma coisa, vamos dizer, que nenhuma instituição pode fazer. Para chegar a ver uma instituição que faça isso, você tem que ter muitas pessoas qualificadas para fazer isso. Quer dizer, nós podemos pensar numa instituição daqui 30, 40 anos. Então fazer uma universidade baseada nisso, talvez, quando vocês tiverem 50 anos. Mas antes tem que ter as pessoas, pô. Então eu tive essa grata antevisão de que eu deveria poupar a humanidade, tá certo, dos meus escritos juvenis. Quer dizer, eu não vou impingir isso a ninguém, eu vou ficar quieto no meu canto até a hora que eu tiver alguma coisa séria para falar. Tanto, quer dizer, eu publiquei meu primeiro livro com 48 anos de idade. Agora, o Brasil está cheio, repleto de gênios precoces. O cara publicou um livro com 18 anos, 20 anos. Todo mundo fez isso. Graças a Deus eu não fiz. Então, vê um anjo e diz, olha, cala a boca, burro, vai para casa estudar, não enche o saco. Veja, você pode, casos de genialidade, vamos dizer, nas artes ou nas matemáticas, genialidade precoce são muito comuns. Mas em filosofia são raríssimos. As grandes obras filosóficas foram todas escritas com 60 anos, 50, 60. Porque a filosofia é uma reflexão sobre alguma coisa que você já sabe. Entendeu? Então, se você tiver uma belíssima intuição, como teve o Otto Weininger, não é isso? Ele escreveu um livro chamado Sexo e Caráter, tá certo? Em que na verdade ele chega a uma conclusão de que qualquer comunicação entre os sexos é impossível. Eu digo, mas com quem ele tinha transado até então? Com ninguém. Então ele falou, melhor não transar com ninguém, melhor morrer. Bom, então, é uma intuição, tá certo? Mas muito parcial, muito disforme, tá certo? Não tem equilíbrio. E o equilíbrio é dado pelo quê? Pela consciência do conjunto e do lugar onde você está. Agora, o pessoal moderno, como eles não têm mais isso e não procuram mais isso, então eles começam a gostar daquilo que é, vamos dizer, justamente o excepcional, o disforme, o doente, o maluco, tá entendendo? Eu digo, mas isso aí é puro esteticismo. Entendeu? São colecionadores de coisas curiosas. Né? Por exemplo, os livros do Marquês de Sade. Tem gente que prestou uma atenção danada aos livros do Marquês de Sade. Por quê? Porque é muito esquisito. Né? E se você pode, quer dizer, a atração do esquisito pode ter uma força hipnótica sobre você. Eu digo, olha, o que aparece no livro do Marquês de Sade? Aparece a mente do Marquês de Sade. Depois você lê tudo aquilo, eu digo, bom,
que você fica sabendo? Você fica sabendo o que Marquês de Sade pensava. Não fica sabendo mais nada. Você não sabe se aquilo é de verdade, se é de mentira, você só fica sabendo que ele pensava assim. Não tem força generalizante, aquilo não foi feito para a humanidade em geral, foi feito para um indivíduo, um maluco. Né? Mas é claro que existe, por exemplo, existe a deformação do índice do mapa, e existe a ausência do mapa. Né? Você encontrar cara que tem uma visão disforme do conjunto da história, da cultura, você encontra na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui. Né? Mas no Brasil não é isso. No Brasil a pessoa não tem mapa nenhum. Então, por exemplo, quando você lê o Jardim das Aflições, vocês vão ver que o tal do Zé Américo Mota Peçanha, ele tinha uma visão da história marcada assim, por uma tradição materialista. Então, filósofos menores, filósofos que, pensando bem, não tem nada a dizer, como Epicuro, tem vários outros, assim, ao longo do tempo, que nunca tiveram importância. Só que ele pega essa linha menor do pensamento e transforma na coluna mestra, né, da história da filosofia. Eu digo, por que ele fez isso? Eu digo que ele fez isso por ignorância. Mas quem inventou isso, os caras que inventaram isso na França, inventaram de sacanagem. Então, isso chega no Brasil, um trouxa como Zé Américo Mota Peçanha acha isso lindo e copia. Então, é por isso, vamos dizer, que eu faço questão de, no seminário de filosofia, eu não dar atenção principal aos textos, às obras, mas aos temas, aos assuntos. E você usar as obras, vamos dizer, como superfície de contraste. E se eu quero, por exemplo, descobrir, né, a estrutura da consciência, eu digo, bom, é claro que eu vou prestar atenção no que René Descartes diz sobre a estrutura da consciência. Mas eu não estou interessado em Descartes, estou interessado na estrutura da consciência. Então, quer dizer, eu vou usar os livros apenas como superfície de reflexo. E eu acho que é o que se deve fazer, a não ser que o seu interesse seja específico, por exemplo, da história da filosofia, ou ter um interesse específico em aprofundar determinado autor. Eu espero que isso não aconteça. Porque gente que está fazendo, aqui fez um estudo sobre a filosofia de Schelling, ou sobre a filosofia de Aristóteles, está cheio disso no Brasil. De caras que estudam autores. Quer dizer que as universidades produzem estudantes de textos. Digo, claro, isso é muito útil, é muito bom, etc. Por quê? Porque eles ajudam, nos dão as coisas meio mastigadas. Então, quando você vê um belo expositor da filosofia alheia, né, como Eric Weil, que é um primor, ou esse William Stace, que escreveu sobre Hegel, que tornou Hegel tão simples que até eu entendo, né? Então, que até ele mesmo entendeu. Então, tudo isso é admirável. Mas, em primeiro lugar, esses caras que fazem estudos aprofundados, eles não, em geral, não estão tentando tornar esses autores mais inteligíveis para terceiros. Eles estão tentando aquecer o debate acadêmico interno entre especialistas. Isto pode ter ou pode não ter uma importância cultural geral. Às vezes tem, às vezes não tem. Dependendo do que? Da retaguarda mental do indivíduo, conforme ele esteja consciente desse mapa maior, ou ele seja apenas como se diz, um burocrata da filosofia. É como se fosse um contabilista. O Brasil sempre produziu muitas pessoas assim, que estudam detalhes, coisinhas, etc, etc, e acham aquilo de uma importância extraordinária. Por quê? Porque elas gostam daquilo. Se aquilo vai ter alguma importância cultural mais geral, elas não são capazes nem de pegar. Então as universidades produzem muitas dessas pessoas, e por isso mesmo é que eu faço questão de não montar o estudo na base de textos. Nem no seminário de filosofia, nem aqui.
Quer dizer, os textos são apenas elementos auxiliares, nós estamos interessados em coisas. Nós estamos interessados num treco que se chama realidade. Sobretudo, em primeiríssimo lugar, a realidade humana chamada Brasil, onde nós crescemos, tá certo? E na qual a maior parte de nós vai ter que viver pelo resto da sua vida. Então agora você imagina o meu desespero quando chega um aluno e diz: eu quero fazer um estudo sobre Mário Ferreira dos Santos. Né? O que eu posso dizer? Você imagina o cara sem essa retaguarda cultural entrar dentro do Mário Ferreira dos Santos, que é um oceano. E você vai ficar absolutamente louco. Então você não pode entrar nessas coisas assim, a mão livre. Você tem que ir com o régua e o compasso, tá entendendo? E a régua e o compasso são essas dicas que eu estou lhe dando aqui. E o que eu acho incrível, quantas instituições universitárias existem no Brasil? Milhares. Quanto dinheiro rola naquela porcaria? E ninguém dá isto para as pessoas. Que nem você querer ensinar o cara a andar de bicicleta e ele aprender a andar com o pé. Então, isso aí, assim, no Brasil tudo tem muita tonalidade emocional complicada, né? Códigos subjetivos, você não sabe se você está agradando ou desagradando as pessoas, né? Você leva todo mundo que fica olhando para a cara do outro: será que eu estou agradando? Será que eu tô... né? Você não sabe, mas o outro também não sabe se ele gosta de você ou não. Muita desconfiança, é um ambiente psicologicamente muito complicado. E o pessoal gasta muita energia nisso. Então, vocês, vamos dizer, para vocês darem certo nesse negócio de vida intelectual, vocês têm que se desvencilhar disso logo. Olha, eu vou escolher aqui as pessoas que eu quero que gostem de mim, as outras eu não sei, não quero saber, é melhor não me informar. Também não se submeter muito ao julgamento das pessoas. Escolhe as pessoas que são capacitadas para julgar você. E pergunta para elas se o que você está fazendo é certo ou errado. Os outros que se danem. Não, você vai depender de você, quer dizer, aí você vai ter que procurar dentro daquela área que você está estudando e que interessa, você vai acabar descobrindo quais são os trabalhos melhores e daí você vai saber de onde aquilo saiu. Não é isso? Então não é questão de você dizer, Natal, qual centro merece a atenção. Não, você vai pelas pessoas e pelos estudos produzidos. Então, também para você controlar o status questiones, né? Quer dizer, mas você, veja, como é que você vai saber o status questiones de uma questão em particular se você não tem a medida geral do universo da alta cultura? Você não consegue. Certas coisas que podem lhe parecer terrivelmente importantes de um ponto de vista ultra especializado, quando você vai ver, culturalmente aquilo não tem consequência alguma. Por exemplo, eu achei muito engraçada aquela discussão que apareceu com o Júlio Lemos e o outro lá, o Adriano Corrêa. Uns caras assim, muito preocupados. Não, mas aqui a gente precisa ter uma preocupação com a tradução, com a citação corretíssima dos textos, etc, etc. Né? Porque essas coisas estão continuamente em discussão, né? Até hoje tem dúvidas sobre a interpretação de tal qual texto de Aristóteles. Eu digo, peraí, mas se tem dúvida, se não há consenso, como é que você vai falar de uma tradução exata, meu filho? É totalmente contraditório, Bom, tem textos antigos cuja interpretação está em discussão há 2.400 anos. E sou eu que tenho que dar, né, se eu vou traduzir aquilo, tenho que dar tradução exata. Não há tradução exata, meu filho. Tradução é meramente sugestiva, porque a coisa vai continuar em discussão. O que você tem que fazer é, você tem que ter a consciência do problema. Sabendo que aquilo que você está falando não é uma certeza absoluta. Por quê? Porque o próprio texto tem, vamos dizer, uma margem de elasticidade na sua interpretação. Não é isso? E você saber que o tal fulano descobriu tal coisa assim, bom, amanhã vem outro que descobre um negócio que impugna isso completamente. Então, não adianta você querer ter a certeza absoluta. O que você tem que ter é a consciência das contradições, das dificuldades e da obscuridade
das coisas, né? Agora, você fazer uma apologia da exatidão e ao mesmo tempo dizer que a coisa continua em discussão, falar, você me desculpe, exatidão é aquilo que não tem mais discussão, 2 mais 2 é 4, faz muito tempo que ninguém discute isso, né? Um quadrado tem 4 lados, né? Mas o que quer dizer toon em Aristóteles? Fala, ih, caramba, né? Os caras já escreveram volumes e volumes e volumes e volumes para discutir isso aí. Isso naturalmente em filosofia acontece isso, quer dizer, qualquer termo que o sujeito está usando não expressa apenas um significado dicionarizado, mas toda uma concepção que ele tem. Essa concepção, por sua vez, depende de a que outra concepção ele está respondendo. Então, quer dizer, precisa saber uma palavrinha. Bom, você precisa ler um monte de livros, né? E mesmo assim você não vai ter certeza. Quer dizer, o sujeito está fazendo uma apologia da precisão nas citações e traduções, no momento em que aquilo mesmo que ele está dizendo é completamente impreciso. Eu digo, o que é isso aí? Deformidade mental, pô. Quer dizer, a ideia de precisão é uma ideia, é um conceito idealizado. É um ídolo. Não é uma realidade que o cara possa praticar. Então isso aí, vamos dizer, é o resultado da formação universitária brasileira. Então você entende por que esse pessoal é tão ciumento e tão inseguro. E por que tem tanto espírito de autodefesa corporativa? Porque são pessoas que não têm segurança íntima nenhuma. É tudo homem de papelão vivendo de palhaçada, de fingimento, né? Então você tem que se defender. Você vai, eu vou te passar aqui as técnicas, dicas, etc, etc, e você vai se virar com isso. Isso é tudo que você tem. Não precisa de mais nada, não precisa de um guiamento, não precisa de um chefe, porque nem eu estou te guiando, eu estou apenas te dando um instrumento na sua mão. E eu não posso fazer mais do que isso. Está entendendo? Se eu pudesse fazer mais do que isso, eu precisaria introduzir nestes cursos e no seminário de filosofia um elemento disciplinar, que eu já expliquei para vocês que não funciona nessas coisas. Você não vai encontrar nenhum grande ensinamento, nenhum grande modelo de florescimento intelectual baseado em disciplina. A gente estava conversando ontem com o Silvio, falava, você pega aquele grupo do Max Weber, era apenas um grupo de amigos, sentava lá, abriu a garrafa de vinho e ficava falando. Não tinha disciplina nenhuma, não tinha chefe. É assim que se faz. No Rio de Janeiro, eu fiz com os alunos meus uma pesquisa sobre os intelectuais que entraram em ação, que entraram no cenário brasileiro nos anos 30, que foi uma época de um brilho excepcional. E, sabendo que não existia ensino universitário, nem coisa nenhuma, nós perguntamos para ele como vocês aprenderam. E a resposta era unânime: contatos pessoais, amizades. Então, o sujeito saía do interior, ia para o Rio de Janeiro, conhecia, né, escritores, artistas mais qualificados, fazia amizade com os caras, participava das conversas, ia aprendendo. Quer dizer, sabia comparar aquilo que ele estava fazendo com o que outros estavam fazendo e manter o nível. E todos deram a mesma resposta, quer dizer, o círculo de contatos pessoais é a base da aprendizagem. Daí eu vi que isso é norma em qualquer época onde houve um florescimento intelectual. Quer dizer, realmente não é um ensino formal que vai dar isto. É um elemento a mais que tem. Então, aqui nós não podemos nem ser, vamos dizer, uma escola no sentido disciplinar da coisa, e também não podemos ser um círculo de amigos apenas. Nós temos que ser uma coisa intermediária. Não podemos ser um círculo de amigos, por quê? Porque vocês não têm o meu nível de conhecimento e de experiência. Então, e estão separados de mim por um fator idade.
Eu tenho 30 anos, no mínimo 30 anos a mais do que vocês. Então não dá, não é a convivência igual, por assim dizer. Mas também não é uma hierarquia disciplinar. Nós temos que fazer um meio a meio, uma tensão. E eu ainda estou aprendendo como é que se administra isso. Cada dia eu aprendo mais um pouquinho. Quer dizer, um intercâmbio assim, do mesmo nível, eu só tive com o Bruno Tolentino, não tive com mais ninguém. No Brasil. Em outros lugares tive com outras pessoas. Então eu falei, bom, ali a gente aprendia com o outro, era uma coisa maravilhosa. Cada vez que conversava, a gente saía sabendo 1000 coisas a mais. Mas ninguém estava ensinando para ninguém, era uma troca. E garanto, isso funciona muito mais. Mas para isso você precisa ter um certo, um nível mais ou menos uniforme. Então eu imagino que, vamos dizer, que círculos de intelectuais desse tipo nós podemos gerar a partir desse curso. Também há uma coisa fundamental. A atividade para a qual vocês estão se preparando é uma atividade pública, não é privada. Portanto, se vocês não estão, vamos dizer, aptos ou qualificados e não se sentem à vontade para ter um personagem público, para falar, por assim dizer, para um país, então desista. E note bem, você tem que ocupar um lugar no debate público, essa coisa toda, não deve ser um objetivo de vida, mas é uma obrigação que vai se impor para você num certo momento. Se é um objetivo de vida, bom, então você já virou um carreirista, porque você quer brilhar, quer aparecer, etc, etc. Eu digo, não, a coisa não é assim, você vai ser obrigado a aparecer num certo momento. Por quê? Não porque você precisa disso, porque o país precisa disso. Então também significa o seguinte, não é para ter pressa de fazer isso, mas num certo momento isso vai acontecer. Suponha, por exemplo, que você, ao longo desse curso, no final do curso, você produza um belo trabalho sobre isso, sobre aquilo, e para que seja publicado. Você já vai estar ocupando um lugar na cultura, querendo ou não. E aí você pode, talvez, dar aula, dar conferência, dar entrevista, etc. Talvez possa ajudar muita gente com isso. Quer dizer, eu tenho na minha cabeça uma lista de temas fundamentais para o Brasil que eu nunca vou ter tempo de resolver pessoalmente. Eu às vezes nas aulas explico alguma coisa, falo, tem tal coisa assim, assim, ninguém sabe nada, precisa saber, etc, etc. Mas eu nunca fiz uma lista explícita, mas eu vou fazer. Até o fim desse curso eu não terei isso, mas colocarei isso no seminário de filosofia.